Olá, bom dia! 1º de fevereiro, TN1 tá no ar. Veja em destaque. Cadeirante atropelada por ônibus do Transcol em Cariacica. A mulher estava perto da calçada e foi imprensada pelo coletivo. Família diz que jovem que teve a barriga cortada na praia foi alvo de criminosos violentos. Na edição de hoje, novos detalhes sobre esse caso. Vídeo nas redes sociais mostra a criança autista sozinha dentro de um carro na serra. O menino teria dormido dentro do veículo. Carro a gás pega fogo e explode na rodovia leste-oeste. Pedaços do cilindro ficaram espalhados pela pista. Protesto de moradores de Viana interdita a BR-101. A comunidade diz que obras na rodovia dificultam o acesso a 2 bairros. Casa organizada e a paz que a gente merece, né? TN1 vai trazer diquinhas massas para você deixar tudo no lugar e, claro, ganhar tempo. E o TN1 também vai mostrar o talento do jovem capixaba DJ Perotes. A música dele já está conhecida entre os famosos. Tem mais de 2 milhões de visualizações nas plataformas da internet. TN1 já começa falando do caso do jovem que teve a barriga cortada em uma praia de Guarapari. A família afirma que o rapaz e a namorada dele foram alvos de criminosos durante um luau. Quem vai atualizar as informações para a gente é a repórter Suzy Faria, que está em Guarapari. Suzy, minha amiga, agora são 11h56, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. Estamos aqui em Guarapari, voltamos e hoje vamos conversar com o advogado da família, tanto do jovem quanto também da menina. É o Dr. Lécio Machado, sim, que vai falar com a gente aqui e ele prometeu tirar todas as dúvidas, todas aquelas perguntas que estão sendo feitas nas redes sociais, todas aquelas perguntas que muitas pessoas ligam para a gente, mandam mensagem. O doutor Lécio, que aqui representa o casal, vai tirar para a gente. Então eu já vou começar porque a conversa não vai ser longa. Doutor Lécio, a informação que todo mundo quer saber, que todo mundo quer tirar a dúvida, foi a menina que abriu a barriga do jovem? Olha, não, nós já estamos junto à polícia, já prestamos informações. Na nossa ideia, o que nós entendemos do fato, houve uma tentativa de latrocínio com os dois. Os dois se machucaram muito, os dois ficaram muito feridos. Ele foi atendido pelo SAMU, ela foi atendida no hospital em Anchieta, mas o fato é que os dois foram vítimas. Nesse caso do latrocínio, o senhor já tinha falado anteriormente para mim que só os objetos dele foram levados, os dela não. Sim, teve cerca de R$80 dela que foi levado, e dele foram levados um cartão e um celular iPhone, de um valor maior. E as coisas deles estavam bem espalhadas no local ali deles, reviradas. O que o casal contou para o senhor ou para a família do que se passou naquele momento? Então, de fato, eles foram para o luau, passaram ali pela entrada do parque, estavam lá se divertindo, beberam um pouco de álcool e tal, e chegado um momento, eles perdem a noção do que está acontecendo ali na história, e eles só conseguem lembrar depois, na hora que ela sai para pedir socorro para ele, e depois que ele é socorrido, o pai dela encontra ela ali naquela situação e presta socorro ao rapaz. Então, ela ainda tinha o telefone e ligou para a família? Isso, o telefone dela, ela conseguiu atender o telefone e conseguiu receber uma ligação da mãe, que já tinha marcado horário para buscá-la. Então, a mãe estava ligando já para marcar para buscá-la. Agora, pelas explicações que a gente ouviu dizer, uma das informações é que eles teriam só ingerido bebida alcoólica, mas nos relatórios, nos relatos da polícia, está ali que ele disse que os dois teriam usado drogas no local. Isso. Ontem nós fomos à polícia, prestamos depoimento. O que ocorreu é que eles experimentaram o entorpecente ali naquele momento. Tanto ele quanto ela não tinham experiência naquilo, mas naquele momento acabou ocorrendo. Eles acabaram fazendo uso do entorpecente, eles só lembram até aquele momento. Dali por diante, eles não lembram mais. E a informação que ele teria passado ali durante o socorro, o transporte, de que antes de adormecer, de perder os sentidos, eles tinham conversado e o desejo que ela falou para ele
era de vir a ser médica, já que eles estavam fazendo ali uma reunião de despedida. O senhor mesmo disse que ele viajaria para os Estados Unidos, né? Esse desejo dela de que queria ser médica e que levantou essa possibilidade dela ter feito isso depois dessa conversa. Realmente isso aí acabou se tornando uma lenda urbana, porque isso de fato não aconteceu, ele não relata que falou isso, ele não adormeceu depois, durante todo o resgate ele ficou ali, mas eles estavam, os dois, muito atordoados. Né? E o que então, ainda resta dúvida por eles estarem atordoados. Exatamente, mas o que ocorre é que, pelos ferimentos que eles sofreram, da forma que os dois estavam muito machucados, não só na barriga, como ele estava todo machucado da cabeça aos pés, ela também, ela foi atendida, levou pontos, estava contundida, não é possível que um tivesse feito aquilo com o outro também. Né? Agora, então a gente trabalha com essa ideia. O senhor disse que já viu as imagens, e pelo que a gente soube, não através do próprio delegado, mas lendo aí nos sites, era de que o delegado viu os dois entrando sozinhos na praia, não viu mais ninguém entrar, e depois viu ela apenas voltando, desesperada, pedindo socorro ao vigia do parque. O senhor viu essas imagens? Sim, nós tivemos acesso a essas imagens. O Morro da Pescaria aqui em Guarapari, ele tem acesso a todos pelas pedras. Naquela noite existem imagens de outras pessoas, muitos pescadores, entrando ali. Eu vi as imagens também de outras pessoas que já estão na polícia desde o dia 17. Então, é possível realmente que, apesar de não aparecer nas imagens, como apareceram eles entrando, que outras pessoas estivessem no local? Não só possível, como entraram, porque existem vídeos de pessoas entrando. E não só existe aquele caminho também ali para a entrada, né? Existem outros pelas pedras que os pescadores usam muito. Né, e outras pessoas também usam para entrar ali. As pessoas de Guarapari costumeiramente entram ali mesmo após o parque estar fechado. E uma outra pergunta que me fizeram é o seguinte: se ela foi agredida ali na Praia do Ermitão, passa por alguns pronto-atendimentos, hospitais, por que ela chegou a ser atendida no hospital de Anchieta? É o que mandaram perguntar, porque tem muita gente questionando essa situação. A gente aqui em Guarapari, a gente não tem hospital, a gente tem o UPA. E ela passou pelo UPA, mas o atendimento estava muito complicado, muito cheio. Aí dali foi para o Hospital de Anchieta, que tem mais recursos lá, pode-se fazer mais exames, como foi feito. Então ela tem registro de atendimento no UPA primeiro, depois o registro de atendimento em Anchieta, porque o hospital lá, verdadeiramente, lá tem hospital, né? Guarapari não tem. Agora, Celeste, uma pergunta que eu tenho dúvida com relação ao que aconteceu. Eu faço muita matéria de polícia há anos, e a gente já identifica um perfil de um criminoso como sendo uma pessoa que mata para roubar, no caso do latrocínio, que é meio incomum. Mas eu nunca ouvi relatos de um latrocida que quisesse abrir a barriga de alguém e tirar o intestino de alguém. Chegaram a explicar isso para o senhor? Então, de fato, eles não estão só machucados na barriga. Eles estão machucados em muitas partes do corpo. Ele sofreu um corte na barriga. Entre esses machucados existe o corte na barriga, que as vísceras acabaram saindo ali. Né? O mesmo objeto que pode ter cortado ele na barriga pode ter cortado um tanto de vísceras ali. Né? Não tem assim só assim, vamos sentar que vamos brincar de fazer médico. Eles estão muito machucados. Machucado é até que a gente entende. A gente não consegue entender como que um latrocida, um ladrão, perdeu tempo de cortar uma pessoa de uma forma tão específica, né, já que os médicos falaram que os cortes são bem feitos, para apenas roubar. Essa é uma dúvida que eu acho que até o senhor tem também, né, diante disso. Não, mas esse relato dos médicos falaram que os cortes são bem feitos, a gente não teve esses relatos. Os médicos que nós conversamos, nenhum relatou isso. Isso, de fato, não é uma coisa de conhecimento da família nem do inquérito. É também uma coisa que as pessoas estão falando por aí. Ele teve um corte normal na barriga e, por conta de ter atingido o abdômen acabou, né, saindo para fora, e também teve cortes, mas que foi um corte cirúrgico. Não, isso aí... Mas foi um corte ali que ficou meio estranho, o senhor concorda, né? Não, foi um corte mesmo, de um objeto, alguma coisa que cortou ali. Né? A gente não tem. Por quê? Porque o que ocorre? Até quem viu a imagem depois, ele tem o corte feito pelas cirurgias dos médicos em seguida. Né? Mas uma imagem também do corte em si, ninguém também não teve tempo de ser feito. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: eles já depuseram o casal, eles vão depor, já conversaram com a polícia, como é que está?
Então, a polícia até agora já tinha colhido muitas evidências de documentos e vídeos, agora já ouviu ela, já ouviu o pai e a mãe dela, o pai dele esteve ontem também lá para depor, só que não deu tempo, e quando ele estiver melhor de saúde sair, ele também vai depor. Bruna, eu sei que você está querendo fazer uma pergunta, pode falar? Tô sim, Suzy. Eu acho que diante também de tantas informações, o caso realmente ganhou muita repercussão nacional, inclusive. É importante a gente saber como é que esses dois jovens estão, em especial esse rapaz que foi vítima aí e ficou mais machucado. Ele ainda está internado, ele já vai para casa. Eu queria saber se o advogado tem essa informação. É uma preocupação de todos que eles se recuperem logo, né? Ok. Doutor Lécio, a Bruna está falando o seguinte, esse fato ganhou uma repercussão extraordinária, nacional, então todo mundo discutindo esse assunto, inclusive nos meios médicos, e ela pergunta como estão os jovens, como está especificamente o rapaz, ele já recebeu alta, ele já está voltando para casa, como está o psicológico deles, enfim, o que o senhor pode dizer dos dois? Então, nos últimos 15 dias, ela recebeu alta médica, está em casa, e ele recebeu alta da UTI para o quarto. Ele está no quarto aguardando alta, né? Mas realmente o grande problema foi que domingo para cá isso tomou uma proporção tão grande que psicologicamente eles têm sofrido muito agora também por conta disso. Temendo pela saúde deles, eles já se encontraram pessoalmente, eles continuam conversando, entre as famílias não há animosidade, dúvida nenhuma que eles não fizeram isso contra eles. Quer dizer que os dois já se falaram, ela já foi presencialmente visitada? Sim, no hospital já visitou. E para as famílias dos dois, tanto da menina quanto do jovem, não houve isso que está se falando dela, talvez no delírio pelas drogas, ele anestesiado pela substância, tivesse acontecido o que houve esse relato dela ter aberto o abdômen dele. Exato, pela extensão dos ferimentos dele, a forma como foi feito e o sofrimento, e como, pelo relacionamento deles, dificilmente eles teriam conseguido fazer esse desastre todo aí, né? Mesmo que, talvez, numa alucinação, num surto. Mesmo que, por exemplo, ela é uma mulher de 49 quilos, 1,60 m. Ele é um homem de 1,85 m. Então é muito difícil, né? Eles terem se ferido tanto assim por querer, né? Agora, o senhor lembrou uma coisa que está todo mundo falando. Ela é estudante de medicina? Não. Ela terminou o secundário, vai fazer pré-vestibular. Ele é estudante da área de tecnologia, que está indo aprimorar o inglês. Estava indo, né? Aprimorar o inglês fora do país. Mas nenhum dos dois é da área médica. Porque isso foi o que mais se comentou depois nas redes sociais, né? Por conta dessa frase, todo mundo acreditou que a menina pudesse ser estudante de medicina, falava até que ela estava no 5º período, enfim, muita informação desencontrada durante essa notícia. Bruna, você tem mais alguma informação ou mais alguma pergunta que queira fazer para o doutor Lécio? Não, Suzy, acho que ele já explicou tudo, realmente são muitas informações, a gente, claro, agora vai continuar acompanhando o caso, né, Suzy? Obrigada aí pela entrevista, pelas informações. Doutor Lécio, nós queremos agradecer, então, ao senhor por estar dando essa oportunidade de esclarecer não apenas a gente, que já vem tentando, desde que o fato aconteceu, falar com a família, buscar esse esclarecimento, como também as pessoas que nos acompanham para saber do resultado dessa informação. Resta agora, como o próprio advogado também já falou, saber por que um ladrão interessado em objetos teria tempo e disposição de abrir a barriga de um jovem, cortar o seu intestino e deixar a parte dele lá exposto na areia, né? Se essa pessoa está por aí, deve ser preso o mais rápido possível, porque é uma ameaça à sociedade. Você não acredita nisso? É uma ameaça à sociedade. Então, é com você aí no estúdio, Bruna. Obrigada, Suzy, pelas informações. Agradeço muito também ao advogado representante da família. Obrigada. Vamos seguir com o TN1, gente, porque a imagem é forte, tá? A cadeirante é atropelada por um ônibus do Transcol e olha aí, ó, acaba ficando imprensada entre a calçada e o coletivo. Triste essa imagem, isso aí aconteceu em Cariacica. Vamos mudar aqui para a câmera 2, porque eu vou chamar agora ao vivo o meu colega, o repórter Luciano Rosetti, que foi ao bairro onde tudo isso aconteceu, esse acidente, né, aconteceu. Ô Luciano, conta pra gente, essa cadeirante, ela tá bem, meu amigo? Bem-vindo.
Boa tarde, Bruna, amiga do TN, boa tarde para todo mundo. Pois é, essa cadeirante é uma mulher de 34 anos, ela se chama Gisele de Oliveira Mota, está internada aqui no Hospital Estadual de Urgência e Emergência aqui em Vitória. De acordo com a família, ela não corre maiores riscos e está se recuperando aqui no hospital. Está internada, mas está se recuperando. É só para a gente entender esse caso rapidamente, né? A família disse que ontem à tarde ela saiu de casa para fazer várias coisas. Ela é cadeirante, paraplégica, mas ela tem a independência dela, né, que é devida. Então ela saiu de casa à tarde, por volta de 4 horas. Ela iria numa lotérica para sacar um benefício, depois na farmácia e em seguida iria a um supermercado. Ela de fato foi na lotérica, pegou o benefício dela e quando estava na farmácia, aguardando pelo medicamento, chegou o ônibus. Por quê? Porque ali na farmácia tem um ponto de ônibus. Só que a calçada é bastante alta, porque a farmácia e o ponto de ônibus, consecutivamente, ficam ali num morro, né? Então, assim, a calçada é muito alta, ela não conseguiria, por ser cadeirante, subir ali na calçada por ser alta demais. Então, ela ficou ali no cantinho da rua esperando o medicamento. Nisso veio o ônibus e acabou causando esse atropelamento e esses ferimentos na Gisele. Vamos entender mais especificamente o caso? A gente preparou uma reportagem para mostrar para você. Vamos ver. A imagem mostra a cadeirante no canto da rua quando o ônibus chega e para no ponto. Percebendo o veículo, ela encosta a cadeira de rodas no canto da calçada, que por sinal é alta por ficar no morro. Ao sair, o coletivo atinge a mulher. Não só isso, ela é espremida no canto da calçada e cai da cadeira. Logo em seguida, o motorista para o ônibus, abre as portas e pessoas que estão próximas vão prestar socorro. Isso aconteceu ontem num ponto de ônibus do bairro Bela Aurora, em Cariacica. A vítima, Gisele de Oliveira Mota, de 34 anos, é paraplégica. Ela teve ferimentos em várias partes do corpo. O acidente aconteceu ontem por volta de 4 horas da tarde, bem nesse ponto de ônibus aqui. A vítima, segundo a família, primeiro foi nessa casa lotérica, que fica bem ao lado da farmácia, para retirar o dinheiro de um benefício. Depois ela foi exatamente para o ponto de ônibus que fica ali, em frente à farmácia. Ela compraria um medicamento, pegaria um coletivo e iria para um supermercado. O motorista desceu, prestou atendimento, o pessoal da farmácia também chegou aí lá fora. Até meu farmacêutico ligou pro SAMU para vir socorrer ela, né? Aí chegou tudo certinho, deram atenção para ela. A mãe, Dona Zilma, ficou desesperada quando soube do que aconteceu. O que ela não entende é como que o motorista poderia não ter visto a filha dela, que estava logo em frente ao veículo. Não sei te dizer o que aconteceu, se ele não viu, ele não enxergou. Só sei que aquilo ali foi uma barbaridade, porque não tem condições. Um carro com para-brisa daquele tamanho e ele não enxergar uma cadeirante na frente. Gisele foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. A família considera a possibilidade de acionar a justiça. Nós precisamos neste momento de reaver, né, quais são os direitos dela e aguardar uma resposta aí da CETURB, da empresa responsável, porque neste caso é um momento delicado em que ela vai precisar sim de uma atenção especial. Pois é, e para acalentar a família, eu tenho aqui a resposta da CETURB. A CETURB disse que lamenta o ocorrido e informa que vai notificar o consórcio operador para apurar os fatos e informar quais são as providências que serão tomadas. Só para relembrar, o motorista, ele prestou socorro, segundo as pessoas ali, né? O farmacêutico também enfatizou esse ponto. O motorista do coletivo, ele prestou socorro, abriu a porta e, junto com as outras pessoas, prestou ali os primeiros socorros para a Gisele, que está aqui no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Com relação à altura da calçada, temos uma resposta da Prefeitura de Cariacica também. Ela disse que uma equipe técnica foi ao local para avaliar a situação. Só para a gente relembrar, para situar o amigo do TN, esse caso ocorreu ontem às 4 da tarde, em Bela Aurora, Cariacica, na Avenida Espírito Santo, que é a avenida principal. Ali na farmácia tem um ponto de ônibus, tem uma calçada alta, por consequência do morro, né? E isso aí está tirando aí a paz de todos os moradores, porque fica tudo muito apertadinho, né? Para nós que temos o privilégio de andar, né, Bruna e amigo do TN, para a gente já fica difícil. Imagina uma cadeirante que tem necessidades especiais, não é isso? Volto com você. É um absurdo, a importância da gente ver aí a acessibilidade, né, gente, em todos os locais, municípios, bairros, é um absurdo. Se a calçada é alta por causa do morro, porque é uma região íngreme,
prefeitura tem que resolver. Né? Existem aí os especialistas para isso. O que não pode é acontecer uma cena dessa lamentável por conta da falta de acessibilidade, que é uma grande realidade em todo o Espírito Santo, especialmente nas ruas aqui da Grande Vitória. A gente vai torcer aí para que essa moça se recupere, mas a gente tem que ficar de olho, tem que cobrar, porque tem que mudar a situação, não só da calçada onde esse acidente aconteceu, mas de todas as outras, de todas as ruas aqui da Grande Vitória. Luciano, meu amigo, obrigada aí pelas informações, tá? Bom trabalho. Gente, vamos mudar aqui para a câmera 2 para a gente falar da pergunta do dia, que traz hoje também um alerta muito importante, tá? Você aí de casa, você costuma blindar o seu filho de possíveis ataques de pedófilos na internet? Assunto importante, né? A gente vai tratar justamente desse assunto ao vivo e a gente quer saber aí como é que você orienta as crianças da sua casa sobre as possíveis abordagens de pedófilos que chegam de mansinho na internet e podem provocar estragos emocionais na vida das crianças e dos adolescentes também, né? Então, na sua casa, por exemplo, você coloca a senha no celular, coloca a senha no computador, você sabe por onde o seu filho está navegando na internet? Tem o costume de dar ali uma checada no histórico dos sites que ele visita? Sabe com quem que ele está jogando online? Conta pra gente. Compartilhe a sua experiência, a gente já vai dar dicas para você proteger aí seu filho nesse ambiente de internet, né? Então, corre para o Zap e envia aí sua mensagem 997922530. Agora a gente fala de um susto na rodovia Leste-Oeste em Cariacica. Um carro a gás pegou fogo e explodiu. Tá aí as imagens, ó. Motoristas que passavam pelo local fizeram os vídeos das chamas que consumiram todo o veículo. A parte traseira foi completamente destruída. Pedaços do que seria o cilindro de gás se espalharam pela pista. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou o fogo, que também se alastrou para uma pequena área de vegetação. Graças a Deus, ninguém ficou ferido e o proprietário do veículo não solicitou perícia. Trânsito complicado hoje cedo na BR-101 em Viana, hein? Populares fecharam as duas vias da pista para protestar por melhorias nos acessos a 2 bairros ali da região. Eles teriam que caminhar, gente, por mais de 1,5 km para conseguir atravessar com segurança. Ainda estava escuro quando os manifestantes fecharam os 2 sentidos da BR-101, na altura do bairro Jucu, em Viana. Pneus e madeiras foram queimados no meio das pistas. Os manifestantes reivindicam melhora do acesso entre os bairros Nova Belém e Jucu. A população sempre brigou por uma passagem embaixo da pista ali em cima. Aqui do lado de lá, nós temos o bairro chamado Nova Belém. Então as pessoas atravessam para vir para cá. Só que a distância de Nova Belém para vir para Passarela, que aqui nós estamos embaixo dela, é muito grande, é quase 1 quilômetro. Motoristas que passavam pelo local tiveram que ficar parados por cerca de 3 horas. Nesse meio tempo a gente conversou com eles para poder liberar um pouco o fluxo, justamente pelo risco de acidente, né? Quando esse trânsito fica muito tempo parado, o risco de uma colisão traseira lá, do engavetamento, que pode acabar piorando uma situação e ceifando outras vidas, né? Após a negociação, rapidamente, funcionários da Eco 101 fizeram a limpeza e as pistas foram liberadas. Para a gente entender um pouquinho sobre esse protesto, a gente veio aqui na entrada do bairro Nova Belém. Do outro lado aqui fica Jucu. O problema é que todos os dias, boa parte de quem mora aqui em Nova Belém precisa ir até Jucu. Lá concentram-se vários serviços, como o posto de saúde, escolas, farmácias. Com essa duplicação aqui, né, com a obra da Eco 101, que foi feita aqui na BR, foi construída aquela passarela que fica lá no final. Aproximadamente 1,5 km. Para atravessar com segurança, as pessoas precisam fazer isso aqui, ó, caminhar e passar pela passarela. Muita gente acaba não fazendo isso porque está longe. Gente que é cadeirante, gente que tem problema de locomoção. Aí faz o quê? Atravessa aqui, ó, a BR, pondo em risco a própria vida. O medo da senhora qual é? Uai, as crianças atravessar aqui, né? Eles pulam tudo aqui no meio do asfalto. Nós também atravessamos aqui. Não vou mentir não, nós atravessamos aqui. Para ir ali dentro do bairro, você tem que vir aqui, que é longe, vocês viram que é complicado vir aqui embaixo.
para atravessar com as crianças. Aí acabam atravessando ali em cima, que é perigoso para eles. Caso o problema não seja resolvido, os manifestantes prometem novos protestos. Enquanto não houver negociação e começar a obra, nós vamos parar. Para quem achou que não ia acontecer, ó, já está parado os dois sentidos da pista. Vamos às respostas então. As pistas foram totalmente liberadas por volta de 7h30 da manhã. A Eco 101 diz que tem mantido diálogo com a comunidade desde o início das obras no ano passado. O trecho passou por duplicação e a obra das passagens entre os bairros Jucu e Nova Belém já estão na metade. E o reinício estava previsto para o primeiro trimestre deste ano. Enquanto isso, os pedestres dispõem de uma nova passarela em frente à entrada principal do bairro Jucu para realizar, então, a travessia. É a resposta da Eco 101. E agora a gente fala de uma polêmica que aconteceu no bairro Santo Antônio, na Serra. Gente, uma criança autista foi filmada sozinha dentro de um carro que estava na rua. O menino de 7 anos estava sem os pais e teria dormido no veículo. Nossa equipe foi conferir de perto essa história. O vídeo é esse e foi gravado no dia 31 de janeiro à noite, entre 7h30 e 8 horas. Quem grava narra a cena que vê. Então cheguei aqui agora, olha que triste. O menino estava aqui dormindo dentro do carro, eu perguntei para ele cadê o pai e a mãe, falou assim que o pai e a mãe dele saiu e que eu largou ele do lado de fora. Onde é que ele está dormindo? Dentro de um carro, no meio de um montão de sujeira aqui, tadinho. A pessoa chega a chamar pela mãe da criança. O menino que está dentro do carro parece assustado, até intimidado. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio, na Serra. A pessoa que gravou o vídeo não quis dar a entrevista. Nós então viemos até aqui, na casa onde tudo aconteceu, onde tudo foi gravado. Ouvi a versão dos pais da criança sobre o porquê o menino tinha sido deixado dentro desse carro. Seu Eric é carvoeiro. Ele é o pai da criança e conta que o filho, de 7 anos de idade, não estava abandonado. Ficou sob os cuidados de uma pessoa, uma vizinha, enquanto ele e a mulher iam à farmácia. Tinha uma amiga da minha esposa e aí nós deixou a criança com ela, junto com outras crianças brincando aqui na rua, como é de costume. E aí, infelizmente, ela entrou para dentro de casa para fazer comeres, né? E o menino, que ele é autista, ele veio para casa achando que nós poderíamos estar em casa e chegou, acabou cansado, né? Chegou, entrou dentro desse veículo meu, que é meu, e aí ele é meu filho. Ele acabou dormindo aqui dentro do carro. A vizinha, que teria ficado com a responsabilidade do garoto, confirma a explicação. Eles foram lá na serra. Eu não sei que se ela falou que ia buscar a bombinha dela. Eu vou lá na serra, você passa o olho nele, tanto que ela falou, desculpa, minha casa tá aberta. Lá eu falei, não, pode ir. Então ele não estava abandonado e nunca ficou abandonado. E criança nenhuma aqui, gente, fica abandonado aqui na rua, porque todo mundo quando sai é um falando pro outro, você passa o olho e tal, mas ele não estava realmente abandonado, não. E a senhora viu o momento que ele saiu de perto da senhora e veio? Não, eu não vi, porque eu estava com meus 2 sobrinhos também, então foi no momento que eu fui entregar a minha sobrinha para minha cunhada. Segundo o seu Eric, o vídeo foi gravado para prejudicá-lo. É que ele deve à pessoa que fez o vídeo um pagamento de um veículo que está em atraso. Ele aproveitou de vir fazer uma cobrança do carvão, que eu mexo com carvão. Aquele carro foi comprado para eu pagar em carvão, que é a minha condição, que todos que me conhecem, eu só pago ou em serviço ou em carvão e etc. Entendeu? Não tenho condição de ir para comprar carro à vista, que se eu tivesse, jamais eu não compararia velho. Por conta disso, afirma que vai denunciar o autor por expor a imagem do filho nas redes sociais. Ele não tinha esse direito de colocar a imagem do meu filho nas redes sociais, que agora mesmo eu estou indo perante a lei, a justiça, todas as autoridades, eu vou correr atrás. O Conselho Tutelar recebeu informações sobre esse caso hoje e ainda hoje vai dar início à apuração. A atriz Camila Pitanga foi para as redes sociais prestar apoio à ex-namorada que foi levada para a delegacia após fazer topless em Vila Velha. Esse caso, gente, aconteceu no fim de semana, tá? Ana Beatriz Coelho foi detida e teve os pés algemados após tomar sol sem sutiã, isso na praia de Itapuã.
Fotos mostram ela sendo abordada por policiais e depois numa viatura. Após ser ouvida pelo delegado de plantão, Ana Beatriz foi liberada. Depois do ocorrido, ela postou uma foto onde pergunta em tom de revolta o que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil. A ex-namorada dela, a atriz Camila Pitanga, também usou as redes sociais para mostrar a revolta com a detenção que ela chamou de violência policial motivada por machismo e homofobia. Agora a gente fala da forte chuva que atingiu Guarapari ontem, né? Um temporal que causou aí muitos estragos. No bairro Jabaraí, uma idosa de 80 anos estava em casa quando parte do teto despencou com a força da água. Vamos ver. Ela estava dentro de casa junto com a avó, uma idosa de 80 anos. Ninguém se feriu. A moradora perdeu praticamente todos os móveis e está na casa de amigos. Olha, acabou com tudo. Acabou tudo. Só viu o guarda-mamãe. Olha o meu quarto todo. Olha o meu quarto, Senhor. Que tristeza, né? Ainda bem que ninguém se machucou. E essa chuva realmente causou aí muitos estragos em Guarapari, tá? E tem alerta de chuva forte que continua para várias cidades capixabas. O vendaval assusta. Ele tomou conta das ruas de Guarapari. O município registrou uma chuva de granizo. Caindo gelo em Guarapari. Isto é incrível. Nesse vídeo dá para ver as pedras de granizo batendo no telhado da casa. Vários pontos da cidade ficaram alagados com a chuva. O outro vídeo registrou uma espécie de redemoinho em uma rua do município. Durante essa segunda-feira, mais chuva no interior do estado. Em Cachoeiro, no bairro Coronel Borges, o vento arrancou parte das palmeiras do canteiro. Uma outra rua ficou totalmente alagada. A água descia com muita força. Nossa, tá massa, cara. Estamos na época, né, que mais chove no ano. E as chuvas nessa época é muito comum, né, a combinação do forte calor e da presença de umidade do ar. E esse tipo de combinação, né, ele gera nuvens de tempestade, né, de grande desenvolvimento vertical e que resulta, né, em grandes volumes de chuva num curto período de tempo. Além da chuva, o tempo abafado também tem incomodado os capixabas. Você deve estar sentindo por aí esse calorão todo, né? Pois é, essa época do ano é muito comum para essas mudanças no clima, tempo de muita instabilidade. Em alguns pontos da Grande Vitória, principalmente, né, a gente já tem observado a ocorrência dessas trovoadas, que tem, né, em alguns pontos, uma chuva um pouco mais forte. Então, por esse motivo, né, a gente sempre remete as pessoas a acompanharem a previsão do tempo, até mesmo para poder se precaver por esse tipo de situação. O fim de semana foi de registros curiosos na Grande Vitória. Um nevoeiro em Vitória e em Vila Velha ganhou as redes sociais. E, é claro, a curiosidade dos capixabas. A terceira ponte ficou toda encoberta com a densidade da névoa. Outro espetáculo que encantou foi o amanhecer com o céu avermelhado. Para os próximos dias, o capixaba precisa de atenção. Um boletim do INCAPER foi emitido para cerca de 40 municípios do Espírito Santo. Ele é um alerta para o risco amarelo de chuva forte em cidades da região do Caparaó, sul e serrana do estado. Então, né? A Defesa Civil informou que cerca de 50 casas foram destelhadas no bairro Jabaraí, Guarapari, que a gente mostrou agora há pouco, né? Também teve registro de queda de árvores, atingindo redes de alta tensão e danificando outros imóveis. Ninguém se feriu e 3 famílias estão desalojadas e foram encaminhadas ao CRAS. Vamos saber então, né, gente, como é que fica a previsão do tempo, porque fevereiro começou com o clima estável no Espírito Santo. A gente está vendo aqui que a terça-feira segue ensolarada, tempo quente e muito abafado no estado. Agora à tarde pode cair aí pancadas de chuva com trovoadas por toda a metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória e as regiões norte e noroeste. E fique atento, tá? Porque pode ter queda de granizo nessas áreas. Tem chance também de rajadas de vento entre o litoral sul e metropolitano. Por enquanto tem previsão aí de chuva de granizo, mas aqui em Vitória, na Grande Vitória, o sol tá brilhando no céu.
terça-feira, vamos falar de emprego? Porque no Cine de Vitória tem mais de 200 vagas, tá? Motorista carreteiro, mecânico, auxiliar de logística. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Já o Cine da Serra tem 194 oportunidades. Serralheiro de ferro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de limpeza, ajudante de obras e muito mais. Veja em maisemprego.serra.es.gov.br. Agora a gente fala sobre aumento para servidores estaduais, tá? Que terão um reajuste de 6% no salário a partir de 6 de fevereiro. Segundo o governo do estado, o projeto de lei contém a proposta que será encaminhado ainda nesta semana para análise da Assembleia Legislativa. O aumento será dado a partir de fevereiro para mais de 95 mil profissionais, entre ativos, efetivos, comissionados e designação temporária, os DTs, além de aposentados e pensionistas. Um acréscimo anual de aproximadamente 400 milhões de reais. Mudar um pouquinho de assunto, vamos falar, gente, porque está preso suspeito de matar um mecânico na frente da filha. Esse caso aconteceu na Serra. Vamos lá para fora conversar com o repórter Matheus Andreata, que vai trazer mais informações desse caso para a gente. Ô Matheus, então quer dizer que o mecânico não era alvo dos bandidos? É isso mesmo, meu amigo? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde aí para os amigos do TN. Pois é, Bruna, o Erasmo ele não era o alvo dos bandidos. Na verdade, era um outro homem que estava cometendo furtos ali no bairro de Cidade Nova, na Serra. Por achar que Erasmo estava dando cobertura para esse homem, Gustavo e Rafael, que são suspeitos desse crime, acabaram executando o Erasmo na frente da filha de 6 anos e da esposa dele também. Os suspeitos, então, são Gustavo Henrique Prachedes, de 29 anos, e Rafael Jardim da Silva, de 26 anos. Eles são suspeitos de terem executado o mecânico Erasmo Pereira Alves, de 49 anos, na frente da esposa e da filha. O crime aconteceu lá no bairro Cidade Nova, na Serra, no dia 28 de outubro de 2021. E olha só, depois que aconteceu esse crime, o Gustavo fugiu para o nordeste do país. Ele passou pela Bahia, pelo Sergipe, Alagoas, Pernambuco e foi parar lá na Paraíba. Ele viajou mais de 2.600 quilômetros em apenas uma semana. E aí, quando ele estava passando ali pelo estado de Alagoas, ele divulgou um vídeo nas redes sociais desafiando a polícia aqui do Espírito Santo. E é claro, a polícia conseguiu identificar e localizar esse suspeito lá no estado da Paraíba logo depois. Ele foi localizado, então, e preso. De acordo com a polícia, Gustavo tinha um material de construção lá no bairro onde aconteceu o crime. Ele era conhecido como justiceiro e não aceitava que crimes fossem cometidos lá, por exemplo, como roubo, né? Que, segundo a polícia, esse suspeito, o alvo principal deles, o alvo verdadeiro, na verdade, né? Ele tinha roubado lá no material de construção do Gustavo. E olha só, a polícia também disse que o Gustavo já tem uma passagem por um homicídio que aconteceu lá em Vila Velha e ele estava respondendo em liberdade. A prisão do Gustavo lá no estado da Paraíba aconteceu por uma integração da polícia aqui do Espírito Santo e do estado lá da Paraíba também. O comparsa dele, Rafael, foi preso depois do crime. Ele fugiu para a Barra de São Francisco, aqui no interior do Espírito Santo, mas foi preso quando retornava lá da cidade na BR-101. Isso aí. O que chamou a atenção, gente, desse crime foi a brutalidade usada pelo Gustavo e pelo Rafael, porque eles atiraram na boca do Erasmo, na frente da filha e na frente da esposa, apontaram a arma na cabeça da esposa e, por sorte, a arma mascou na hora de atirar, porque eles tentaram atirar na cabeça da esposa também e chegaram a apontar até a arma para a cabeça da filha, da pequena de 6 anos de idade. Vocês vão assistir agora parte da entrevista do delegado Sandy Mori, responsável pelas investigações. Na tarde do crime, o Gustavo e o Rafael se dirigiram até a residência da vítima e no local o Gustavo arrombou a porta de entrada da residência e se deparou com a mulher e com a filha dela de apenas 6 anos de idade. Quando indagou a mulher a respeito do paradeiro do homem que ele procurava, esta respondeu que ele não se encontrava no local e que ele tinha passado na residência na data anterior. Não satisfeito com a resposta, ele apontou uma arma para a criança de 6 anos de idade,
momento em que a vítima saiu do quarto, se aproximou do Gustavo e disse: "Você está ficando doido em apontar uma arma para minha filha?" Nesse momento, o Gustavo efetuou um primeiro disparo a curta distância na frente da esposa e da criança, na boca da vítima, que caiu ao chão, e um segundo disparo com a vítima já caída ao chão. Após esses 2 disparos, o Gustavo segurou o cabelo da mulher, encostou a arma no pescoço dela e apertou o gatilho. Porém, felizmente, a arma mascou. Foi nesse momento que a criança se virou para o Gustavo e disse: "Você já tirou o meu pai, não tira minha mãe." Não satisfeito, em uma atitude ainda mais covarde, ele segurou o cabelo da criança, encostou a arma na cabeça dela e disse para a mãe: "Se você abrir a boca e contar para a polícia ou para alguém que eu matei o Erasmo, eu mato vocês duas." Após o crime, os dois se evadiram do local no veículo de propriedade do próprio Gustavo. Pois é, vocês viram aí que os dois, o Gustavo e o Rafael, os suspeitos de terem executado o Erasmo, usaram de grande violência, né? O que assustou e chocou bastante a gente durante a coletiva e, é claro, também a polícia durante essas investigações. Mas a polícia conseguiu, graças ao trabalho integrado com essa polícia da Paraíba e com as investigações acontecendo aqui no estado, conseguiu prender esses dois suspeitos de terem participado. E olha, todos esses detalhes, a gente deu uma palhinha aqui do que aconteceu, da prisão deles, né? Finalmente aconteceu essa prisão 45 dias depois do crime, mas todos os detalhes vocês vão conferir na matéria que eu vou fechar para o TN2. Mais à noite, né? A partir de 7h15, 7h20 da noite, vocês vão conferir todos esses detalhes fechadinhos. Bruna, volto com você aí. Um crime que choca todo mundo, né, Bruna? Sem dúvidas, muito triste uma criança ter que passar por isso. Tá aí o trabalho da polícia, então, dando a resposta para a sociedade. Obrigada, tá, Matheus, pelas informações. Atenção, você que tem aquela dificuldade para enxergar. A Prefeitura de Vitória está oferecendo 195 mil consultas e exames de vista para os moradores da capital. 195 mil consultas e exames oftalmológicos, são 20.400 consultas e mais de 174 mil exames. Um aumento de 70% no número de atendimentos. Com o dinheiro economizado, a Prefeitura agora oferece esse serviço e está zerando a fila de espera. As consultas e exames de vista estão sendo realizados na Santa Casa. Para ser atendido, marque uma consulta na unidade de saúde do seu bairro, em Vitória. As unidades de saúde encaminham para a Santa Casa. Lá, o médico te avalia e, caso seja necessário, ele vai fazer todo o encaminhamento para a Santa Casa. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Vitória para atender você, cidadão, com todo o respeito que você merece. Vamos fazer uma pausa rapidinho e na volta a gente vai ver que um bandido tentou roubar uma moto em Vila Velha e acabou levando uma surra. Especialista em segurança digital mostra como proteger seu filho dos pedófilos que rondam a internet. E a pergunta do dia é justamente sobre esse tema. Você sabe por onde o seu filho navega na internet? Conta pra gente no Zap. Nós vamos te mostrar também o talento do DJ Perotti, um jovem capixaba que está explodindo no mercado do entretenimento e nas plataformas da internet. Sai daí não, que a gente volta rapidinho. 12h39, TN1 tá de volta. Bandido tenta roubar carro e apanha de moradores em Vila Velha. No vídeo, o suspeito aparece sendo contido por populares no bairro Cristóvão Colombo. Veja que uma das pessoas que participa aí dessa ação está com uma arma que teria sido tomada do criminoso. O homem é levado para a calçada, onde leva vários chutes. Ele teria tentado roubar o carro de uma mulher que estava com uma filha de 4 anos. Os moradores usaram uma corda para imobilizar o suspeito. De acordo com a guarda de Vila Velha, o homem foi socorrido e assim que for liberado, vai ser encaminhado à delegacia. Ele é natural de Minas Gerais e tem 41 anos. Olha só, gente, ontem o TN1 mostrou o caso de um idoso que foi flagrado fazendo fotos aí das partes íntimas de crianças e adolescentes. Você sabe como é que você pode proteger o seu filho desse crime? Não é só na praia não, na internet também. Quem já está aqui comigo é o nosso especialista em segurança, Eduardo Pinheiro. Eduardo, muito obrigada aí por mais uma participação, mais uma semana tirando dúvidas e ajudando, né, a gente, os amigos do TN,
Não é só na praia, não. Em todo lugar, especialmente na internet, esses crimes acabam ficando mais facilitados ainda, né, para os criminosos. Bem-vindo, Eduardo. Ok, obrigado. Com certeza, Bruna. Infelizmente, os pedófilos também estão migrando para o ambiente digital. Pai, mãe, hoje em dia, pedófilo não oferece mais choquito nem algodão doce nas ruas e nas praças para os nossos filhos. Eles estão no ambiente digital, oferecendo vantagens, dicas dos jogos online e também curtidas e muitos milhares de seguidores. E os nossos filhos acabam caindo nessas armadilhas. Eles estão cada vez mais sofisticados, cada vez utilizando métodos avançados para conseguir chegar até os nossos filhos dentro das nossas casas. Eles usam um procedimento basicamente em 4 fases. São 4 fases que eles utilizam para se aproximar dos nossos filhos. A primeira fase é a análise. Eles vão estudar, analisar os nossos filhos nas redes sociais. Eduardo, tá? Inclusive, ó, a gente preparou algumas telas aqui que vão mostrar justamente esses passos aí que você estava dizendo. Vamos passar para a próxima aí, que tem um passo a passo justamente do que o Eduardo está falando. Tá aí, ó, você já começou falando que o primeiro é a análise, né, Eduardo? Exatamente. A primeira é a análise. Vamos estudar os nossos filhos, ver o que eles gostam, com o que eles identificam no ambiente digital, para depois passar para a segunda fase, a abordagem. É nessa fase que os pais precisam preparar os filhos para ele evitar aquela conversa de não converse com estranhos, aquela dica de não conversar com estranhos, é justamente nessa fase. Passando pela abordagem, o filho aceitando, começando a conversar com um estranho, com esse pedófilo, aí vem a terceira fase, que é a fase do envolvimento, onde o pedófilo vai criar uma identidade, criar uma intimidade com as crianças e com os adolescentes, para finalmente entrar a última fase, que é a fase de execução. Nessa fase de execução, eles começam a enviar fotos íntimas e também solicitar. E na grande maioria dos casos, eles obtêm sucesso com esse procedimento, infelizmente, Bruna. Realmente é muito complicado. Agora é importante a gente estar atento também, o senhor inclusive fez um alerta, saiu aí no jornal A Tribuna, no jornal impresso, sobre os cuidados que os pais têm que ter, gente, ao expor os filhos nas redes sociais, né? Muita foto postando, muito vídeo também, é um alerta para os pais. Né? Exatamente. Internet é rua. Hoje em dia, internet é rua de 30, 40 anos atrás. Então, os pais precisam estar atentos também ao que os filhos fazem no ambiente digital. Muito pai nos pergunta, chega para a gente perguntando se ele tem o direito de monitorar o filho, acompanhar o que o filho faz no ambiente digital em seu smartphone. Eu digo até que não é direito, é dever. Todo o nosso arcabouço jurídico ampara o pai com vários elementos que vai poder dar ao pai essa condição de monitoramento. Eu até destaquei alguns pontos, por exemplo, nós temos Bota a tela aí pra no próprio Código Civil, né, nós temos no Código Civil o artigo 1634, que obriga criança e adolescente a obedecer aos pais. Tem pai e mãe falando, mas meu filho não me obedece. Mostra para ele então, pai e mãe, o artigo 1634, inciso 9 do Código Civil. Filho, aqui, ó, se você não me obedece pelo respeito que você deveria ter pelos pais, aqui, ó, obedeça pela lei então, porque está na lei. Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 4º expõe que é dever dos pais proteger os filhos também no ambiente digital. E se o pai e a mãe deixar o filho em estado de abandono no ambiente digital, olha só, hein, ele pode responder por um crime, o crime de abandono de incapaz, que está lá no artigo 133 do Código Penal. Pai, mãe, então vocês têm que proteger os filhos de vocês também no ambiente digital. E, por fim, se houver necessidade, se o diálogo não for suficiente, o pai e a mãe podem fazer uso de um aplicativo de controle parental. Isso foi permitido no Marco Civil da Internet, no artigo 29 do Marco Civil da Internet, ali está essa concessão. Os pais podem instalar aplicativos, né, de controle parental para monitorar os filhos e proteger e assistir os filhos no ambiente digital, porque é impossível estar 100% do tempo com os filhos hoje em dia. Ainda mais internet. E sobre esse assunto, né, sobre esse tema, chegou aqui a mensagem de uma telespectadora, Eduardo, falando o seguinte: meu filho fica visitando sites pornográficos. Eu descobri e consegui fazer ele parar com um aplicativo chamado Family Link,
conseguir evitar isso. Então, essa mãe aqui, ou pai, né, não sei quem enviou a mensagem, não se identificou, não está errada, né? Fez o correto. Fez o correto. Esses aplicativos de controle parental, eles permitem os pais delimitar o horário, o tempo que os filhos podem ficar, né, na internet, inclusive quais aplicativos que eles podem ter acesso e os sites que eles podem ter acesso. E guarda todo o histórico de navegação, que isso também é muito importante para saber, pai e mãe, com quem o seu filho está falando no ambiente digital e o que ele está acessando. Isso é muito importante. A gente recebeu uma mensagem aqui de um pai de uma menina de 10 anos e falou: minha filha tem 10 anos e ainda não tem celular. Uma opção da família, mas desde cedo a gente já está alertando sobre esses perigos. É importante, né? A gente tem até aí na tela, aplicativos têm idades mínimas, né? Não dá para ficar liberando criança muito pequena para ficar solta na internet. Prazer, Bruna. Vale lembrar que celular não é brinquedo. Então, até mesmo os aplicativos, todos os aplicativos, eles possuem prazo mínimo de idade. Né? Nos termos de uso, tem ali as idades mínimas. Todos esses aplicativos que a gente vê as crianças, infelizmente, utilizando, né? O TikTok, o Instagram, o WhatsApp é muito perigoso para crianças. Eles são proibidos para menores de 13 anos. E muito pai, muita mãe desconhece dessa informação e deixa os filhos utilizar essas ferramentas livremente, e é ali que mora o perigo. Porque os criminosos vão para esses ambientes, eles estão onde estão as crianças, para ali ter acesso às crianças e facilmente poder chegar até elas. Tem que denunciar também, né, Eduardo? Identificou alguma coisa ali, viu que a conversa não deu jeito, viu que o negócio já estava num estágio muito avançado, polícia, né? Com certeza. Monitoramento, diálogo, e se não deu certo, aconteceu algum tipo de tentativa, abordagem, né, de assédio contra um filho menor de idade, tem que ir para a delegacia especializada. No caso, pode ir para crimes cibernéticos ou então para a delegacia de proteção à criança e adolescente. Tem essas duas opções. Pode ligar, tá aqui na tela, diz que sim também para fazer a denúncia. Só para a gente encerrar, chegou uma pergunta aqui falando: os pais podem instalar os aplicativos, né, para monitorar os filhos, mas isso vale para marido que quer monitorar a mulher ou para a mulher que quer monitorar marido, Eduardo? Infelizmente não vale, Bruno. Olha só, a concessão é somente para menores de idade, os filhos do quais você é o responsável, tá? Um marido, por exemplo, instalar um software espião no celular da esposa para monitorar a esposa, não isso pode, aí é crime de violação de dispositivo informático da lei Carolina Dickmann. Então, ninguém pode fazer isso para monitorar qualquer pessoa que seja, senão vai estar incorrendo em crime, né, do artigo 154A do Código Penal, e também pode dar até divórcio. Em alguns casos tem dado até divórcio, um está monitorando o celular do outro. Então, não aconselho. É isso aí, tá explicado. Então, obrigada, tá, pelas dicas sempre muito importantes, alerta e importantíssimo para os pais que estão assistindo o TN1. Semana que vem o senhor volta mais com mais dicas aí de outros temas. Estamos de volta. Obrigado. Valeu, você, Eduardo. Bruno. Obrigada aí pela parceria. Gente, 3 pessoas de Minas Gerais e da Bahia foram presas em Cariacica. Elas estariam vendendo drogas em uma casa alugada no bairro Bandeirantes. A droga que foi apreendida dentro de uma casa alugada no bairro Bandeirantes, em Cariacica, era de um casal mineiro de 29 anos e de um outro suspeito da Bahia de 28. Os 3 chegaram ao Espírito Santo há 3 dias e estavam morando na residência. Com eles, a polícia encontrou pedras de crack, pinos de cocaína, maconha e dinheiro. A ocorrência começou no fim da tarde desta segunda-feira, quando a Força Tática do 7º Batalhão fazia um patrulhamento de rotina. Os militares avistaram de longe os 3 suspeitos realizando a venda de drogas em frente da casa. Na hora da abordagem, os 3 tentaram fugir. Quando os indivíduos perceberam, eles tentaram se evadir. Porém, 2 desses indivíduos, eles foram abordados ainda na rua e um deles conseguiu se evadir para o interior de uma residência. Residência essa que eles haviam alugado há poucos dias ali no bairro Bandeirantes. Os militares então fizeram as buscas e encontraram a quantidade de entorpecentes. Os suspeitos não explicaram para a polícia por que vieram traficar no Espírito Santo. Segundo os militares, o homem de Minas Gerais já tem passagens pela polícia. 2 desses indivíduos têm passagem por tráfico de entorpecente. Um deles afirmou ter passagem até por homicídio pelo artigo 121. Então são indivíduos que vieram de fora do estado e já praticando o tráfico de entorpecente aqui na nossa região. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito da Bahia seria empregado e mesmo assim estava envolvido com o tráfico. Os 3 suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica.
Os 3 foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados ao centro de triagem de Viana. Agora, nós vamos a uma correção. Ontem, nós exibimos aqui no TN uma reportagem sobre o assassinato de um homem no bairro Redenção, em Vitória. Sidney Martins da Rocha, de 31 anos, foi morto a tiros quando saía de um bar que, segundo a polícia, seria de propriedade dele. Mas essa informação não está correta. A vítima estava curtindo a noite no estabelecimento e acabou morta ao deixar o local. Era só um cliente, não o dono do bar. Pedimos desculpa pela falha. E agora a gente vai conhecer um jovem capixaba que está bombando como DJ, fazendo maior sucesso. A música dele, gente, já tem mais de 2 milhões de visualizações nas plataformas da internet e viralizou entre os famosos. Com vocês, DJ Perotes. A música do DJ Perotes viralizou e famosos entraram no clima nas redes sociais. Vou te botar, vou colocar, A influencer digital Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, também gravou a dancinha do funk, produzido pelo jovem DJ. E por aí vai, Camila Lores, Loren Prota, entre outros artistas. E ainda tem a turma do Fit Dance, sempre ligada nos marcantes refrões. O primeiro sucesso teve mais de 2 milhões de visualizações. O artista, João Vitor Esperoto, conhecido como DJ Perotes. Aos 18 anos, é considerado um jovem talento. Mais ou menos há 1 ano e meio atrás, que foi começando a pandemia, né? Não tinha muita coisa para fazer dentro de casa, queria achar alguma forma de conseguir trazer uma renda para mim, para poder às vezes comprar alguma coisa para mim e tal. E sempre gostei muito de música e comecei a ir muito mais a fundo. O sucesso do capixaba chamou a atenção do produtor de eventos, Saulo Sobreira. A gente tem um termômetro que são as pessoas, o público. A gente vai ouvindo o nome daqui, o nome dali. A gente resolveu fazer a experiência, né? Viu muito profissionalismo, apesar de muito novo e aquela coisa toda. Mas chamamos para fazer a primeira experiência, foi muito positivo e estamos aí fazendo um trabalho bem bacana, né? A casa de shows fica em Vitória e faz parte de uma das programações de Perotes, que está com a agenda lotada. O amigo e produtor João Augusto destaca a importância em produzir com foco e amor na profissão. Pô, a gente gosta muito, de verdade. Você também ficou surpreso com essa visualização toda? Pô, nas redes sociais aí, famosos gravando música dele, não tem preço. E nessa onda das redes sociais, agora está na moda, 5 curiosidades sobre a pessoa. Eu vou pedir para o João Vitor contar 3 curiosidades, porque 2 eu faço questão de falar para vocês. João, então 3 curiosidades a seu respeito. Bom, poucas pessoas sabem, mas junto com a profissão de DJ eu também faço faculdade de Ciência da Computação, então eu tenho que estar atrelando essas 2 coisas no meu dia a dia. Quando eu vou produzir música, eu não consigo sentar para produzir e falar, hoje eu vou produzir. Sempre vem ideia na cabeça, assim, quando eu tô fazendo umas coisas muito aleatórias, assim. E também quando eu tô na noite, eu não gosto muito de beber, assim, porque às vezes eu posso me atrapalhar, né? Porque a bebida e a profissão geralmente não dá muito certo. E é isso, essas são minhas curiosidades. E uma outra curiosidade é que ele me conhece desde quando nasceu, porque eu sou amiga dos pais dele há mais de 20 anos. E a mãe dele, ele tem tatuado aqui no braço, mostra pra gente. Alguém lembra desse nome? Ela é amiga do TN1, também de vocês, do TN1, porque é a nossa repórter, Vanusa Santana. E, João, ela fez um vídeo pra você. Ah, meu Deus do céu, vamos ver isso aí. Vou te mostrar, então. Falar do João Vitor hoje, pra mim, é motivo de orgulho, né? Chegar no nível profissional que ele tá hoje, aos 18 anos, não é pra qualquer um, não. Queria que você soubesse que eu te amo, que você vai voar, já está começando aí a decolar. E Daga faz questão de acompanhar o filho nos eventos. Por isso que eu procuro acompanhar, para até ajudá-lo nas decisões estratégicas, né, porque tudo que a gente faz hoje vai refletir no futuro, né? Então, o que fazer melhor hoje para lá na frente estar melhor. Então, é isso que eu procuro dar apoio
para ele ter uma melhor decisão no dia a dia. E nós desejamos muito sucesso nessa carreira que está apenas sendo trilhada e pode ser espelho para novas gerações. Muito legal, né, gente? A música do DJ Perotti está disponível no YouTube, também no Spotify. O Instagram dele, entra lá, é @DJ Perotti com TZ no final. Vamos dar uma pausa rapidinho? Na volta, casa organizada é a paz que a gente quer e merece, né? O TN1 vai trazer diquinhas para você deixar tudo no lugar e ganhar tempo. Não deixe de conferir. 12h58, TN1 tá de volta. Olha aqui, gente. Aves ameaçadas de extinção foram recolhidas pela Polícia Ambiental. A ararinha Maracanã foi encontrada com as penas das asas cortadas. Ela estava na cidade de Alegre, no sul do estado. A outra ave, um papagaio chauá, foi recolhido em Iuna. No local, a polícia foi informada que o papagaio apareceu atordoado e debilitado. Esses animais são exclusivos do Brasil e habitam regiões de serras próximas ao litoral e do cerrado brasileiro. A polícia informou ainda que as aves são muito visadas pelo tráfico de animais silvestres. Os animais vão passar por uma avaliação veterinária para que sejam reintroduzidos ao seu habitat natural. Olha, gente, é tão bom quando a gente consegue organizar a casa, né? Deixar tudo ali à mão, facilitando nossa rotina, não é mesmo? Então hoje, se prepara aí, porque o TN vai dar agora dicas para deixar sua despensa prática e toda arrumadinha. Bora ver? Ai, gente, tá pesado demais essas compras. Ai. Deixa eu ver se eu ligo, se eu pego logo e guardo isso. Ai, meu Deus, eu acho que não vai dar, não. Ainda tem isso tudo pra guardar. Ah, mas eu jogo aqui, que eu acho que vai dar certo, sim. Ai, guardei. Se a dona do apartamento me ver fazendo isso aqui, ela não vai gostar nada. Vocês vão saber por quê. Juliana é digital influencer e mora num apartamento de 47 metros quadrados. A cozinha do AP mede 8 metros quadrados. Com uma área reduzida, ela se viu obrigada a otimizar o espaço. Aí, a palavra de ordem é organização. A gente vai assistindo vídeo, né? Eu fui estudando, minha mãe sempre foi muito exigente. Minha mãe sempre gostou de comprar as coisas muito em estoque. E aí eu falei, cara, não quero aqueles potes de... aquelas latas redondas. Eu falei, tudo pra mim é tudo simétrico. Gosto de tudo quadradinho, transparente, pra dar um ar de limpeza, você conseguir visualizar melhor os alimentos. E aí eu consegui fazer, assim, milagres aqui dentro, entendeu? A Ju conta com um armário de 3 portas para guardar os alimentos secos e parte da louça. Bora aprender com ela? Comece higienizando as prateleiras. Na sequência, vá colocando os alimentos secos em potes herméticos, que vão conservá-los por mais tempo. Uma dica: evite pôr feijão e arroz abertos no pote. Guarde-os lacrados. Hora de observar a validade dos alimentos. Os mantimentos que estão mais próximos de vencer devem ficar na parte da frente. Para espaços bem reduzidos, a dica da Juliana é apostar em aramados. Tem várias opções, né? A gente vai fazendo de acordo com a nossa necessidade. Eu consegui comprar esses aramados aqui, que você consegue fazer uma nova prateleira, um novo compartimento dentro dos armários, né? Esse daqui, por exemplo, é para você botar ou um pano de prato ou o toalheiro, né? Papel toalha. E esse daqui, ó, porta-xícara. A vida da gente é economizar. Então, o que a gente faz? Lojas de casa de produtos de utilidade de casa, né? E internet. E aí, às vezes, você tem que compensar. Ver se compensa pedir pela internet, porque tem um frete, ou ir nas lojas. Mas tem bastante opção. O resultado final da organização da Ju é esse aí, ó. Ficou show, né? Compras bagunçadas no armário, nunca mais. Oh, que legal.
legal, né? Num espaço pequenininho, organização é tudo, né, gente? Dá uma paz. Para mais dicas, vai lá no Instagram da Juliana, é o @ap.407. Agora, que horas são? 1h03, está na hora de encerrar o TN1 desta terça-feira. Tô esperando vocês amanhã, tá? Até lá, tchau, tchau.